Olá, amados, a paz do Senhor, que a boa mão do Senhor nesse dia lhe seja favorável a você, a sua família, a sua casa, de forma poderosa. Nós estamos aqui para finalizar essa série, com a mensagem A Igreja que Deus Usa. Começamos falando sobre o homem que Deus usa, na sequência a mulher que Deus usa, e agora concluímos com a igreja que Deus usa, cumprindo a nossa palavra para você. Eu quero embasar essa palavra, espero que Deus fale ao seu coração, me utilizando das Escrituras, mais especificamente no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 40, que diz assim, acompanha aí: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrupta. Os que creram na mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus em todo o tempo e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que haviam de ser salvos. Amém? Glória a Deus. Esse texto é muito lindo e interessante. E ele vem bem a calhar com aquilo que pretendemos meditar com você nesses minutos que temos, sobre a igreja que Deus usa. E eu queria começar dizendo a você que toda igreja, ela é dirigida ou motivada para alguma coisa. Toda igreja é dirigida ou motivada para alguma coisa. Existe uma força que a conduz, uma convicção motivadora por trás de tudo o que acontece com aquela igreja. Esse direcionamento, ele pode não estar, muitas das vezes, escrito em lugar nenhum, porque é Deus quem vai dar. Pode até ser desconhecido da maior parte da congregação. Provavelmente, houve uma votação para votar tal direcionamento. No entanto, ela existe, ela influencia cada aspecto da vida da igreja. Portanto, a pergunta é: qual a força motivadora que motiva a igreja que Deus usa? E aí eu preciso pensar que igrejas que Deus usa, elas são igrejas relevantes no tempo aonde elas estão. Esse é o primeiro aspecto dessa introdução, e eu vou sempre repetir essa palavra. A igreja que Deus usa são igrejas relevantes, E igrejas relevantes não são, em primeiro lugar, igrejas que Deus usa, igrejas relevantes para a sociedade nesse tempo, elas não são dirigidas por tradições humanas, não são dirigidas por tradições. Igrejas dirigidas por tradições, a frase perfeita dessas igrejas são: sempre fizemos isso desse jeito, ou então, nunca fizemos isso desse jeito, nós não queremos mudar, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Ou seja, são igrejas que não estão preparadas para a mudança, porque elas não querem mudar. Igrejas que Deus usa, elas são igrejas relevantes e elas não são dirigidas por tradições. E nós precisamos pensar nisso nesse tempo. Se queremos ser uma igreja que Deus usa, uma igreja relevante, nós precisamos entender que precisaremos abandonar algumas tradições que carregamos. Do contrário, teremos uma igreja engessada. Em segundo lugar, a igreja que Deus usa, essa igreja relevante,
elas não são dirigidas por personalidade. Não é o pastor quem manda, que faz e que acontece, né? O que o líder da igreja quer, né? E sim o que Deus quer para esse tempo, para a sua igreja e para o seu povo. E nós precisamos entender essas coisas. Infelizmente, nós estamos vivendo no tempo onde alguns lugares vemos homens dirigindo a igreja, igrejas sendo dirigidas por personalidade. A igreja que Deus usa, ela não é dirigida, controlada por uma personalidade, por uma pessoa. Ela é conduzida pela voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é dirigida pelo Espírito de Deus. Em Atos 16, capítulo 16, do verso 4 ao verso 6, nós vamos ver a equipe missionária de Paulo, fundando igrejas, e ele saindo, e a sua intenção era ir para a Ásia, mas de noite eles foram impedidos, e de noite, ao dormir, o Senhor lhe abre os olhos e lhe dá uma visão, e ele vê um homem macedônio acenando para ele, gritando: atravessa a Macedônia e venha nos ajudar, atravessa a Macedônia e venha nos ajudar. A igreja que Deus usa é uma igreja relevante para esse tempo, porque ela não é dirigida por personalidades, ela é dirigida por Deus, elas são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 20, que o Senhor da igreja, Jesus Cristo, ele anda, ele passeia no meio da sua igreja, né? E ele conduz essa igreja. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 29, a palavra de Deus diz, né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala à igreja. Igrejas relevantes, elas não são dirigidas por personalidades, elas são dirigidas pela voz do Espírito Santo. É o Espírito que a conduz. Nós precisamos de igrejas relevantes para Deus usar. Em terceiro lugar, igrejas que Deus usa, igrejas relevantes para esse momento, para esse tempo, elas não são dirigidas pelas finanças. A questão de uma igreja dirigida por finanças é quanto isso vai custar. Nada é mais importante do que as finanças. O debate mais caloroso é sempre sobre o orçamento da igreja, o fluxo de caixa da igreja, os elementos essenciais dessa igreja. Ela precisa ser saudável, e para ser saudável tem que ter finanças boas, um caixa bom. Bom, não é bem assim. A igreja que Deus usa, igrejas relevantes para esse tempo, né, ela se importa com isso também. Porém, o seu tema principal deve sempre ser o que Deus quer que a igreja faça. Qual é a vontade de Deus para esse momento, para a igreja? A igreja não existe para produzir lucros, a igreja não existe para produzir riqueza, a igreja existe para glorificar o nome do Senhor. Quando conseguimos economizar, e sim, quantos foram salvos? Essa é a pergunta que muitas das vezes se faz, né? Porém, a igreja em Atos dos Apóstolos, ela estava preocupada em avançar, ela estava preocupada em conquistar, não bens, não que isso não seja importante, mas principalmente almas para o reino, fazendo avançar o reino de Deus. A igreja que Deus usa é uma igreja relevante para esse tempo, e elas não são dirigidas por finanças. Em quarto lugar, a igreja que Deus usa, elas não são dirigidas por programas. É muito complicado falar isso num tempo onde as igrejas estão envolvidas em programas sociais, em festas, em campanhas, em congressos,
e muitas outras coisas. Às vezes não dá tempo de respirar e já há outro programa em questão. Numa igreja dirigida por programas, todas as forças estão concentradas em manter os programas, sejam semanais, sejam mensais, sejam anuais. Uma igreja dirigida por programas, em vez de proporcionar o crescimento espiritual das pessoas, trabalham apenas para preencher os cargos para essas pessoas. Ninguém questiona se o programa vai funcionar. Igrejas relevantes, o Espírito, Ele é quem dá o programa. Em Efésios capítulo 3, versículo 7, nós vemos o apóstolo Paulo preocupado com o que Deus tem para a igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, a mesma forma, Deus deseja usar a sua igreja, a minha igreja, Deus deseja nos usar, porém, Deus usa igrejas relevantes nesse tempo, e igrejas relevantes gastam tempo com Deus, gastam tempo com o Senhor. Vamos trabalhar melhor a nossa agenda, porque Deus deseja usar sua igreja, a nossa igreja, para esse tempo. Igrejas relevantes, Jesus dá o programa. Igrejas relevantes, o Espírito Santo é quem dá o mapa, é Ele quem dá a direção dos trabalhos. Para esse tempo, precisamos de uma igreja relevante, e uma igreja relevante não está agarrada em programas. Que Deus abençoe você. Para você continuar ouvindo a continuação dessa mensagem, aguarde, pois dentro de alguns dias ela será lançada no canal. Divulgue essa mensagem com seus amigos, compartilhe com eles, ative o canal, assine o sininho e deixe Deus te usar. Um grande abraço, até breve.